Boa noite. Boa noite. Todos são bem-vindos. É uma alegria estar aqui. Como o Nery falou antes, a gente já vem ano passado e agora esses 3 dias. E ele se apresentou para os homens, eu apresentei um pouquinho, mas é uma alegria estar aqui. Alguns eu conheço assim de uma caminhada mais longa. Nós somos casados há 35 anos e alguns meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 35 anos e meio quase. Temos 2 filhos, como o pastor orou, o Márcio e o Ricardo. São casados já também com a Aline e a Gabi. E nós temos 3 netinhas. 3 meninas lindas do Senhor. E o Senhor tem nos agraciado. A Isadora, a Manu e a Isa. Quero ver depois se tiver mais ainda, né? Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom. Nós participamos da Igreja do Mover lá em Canoas. Eu sei que tem mais alguém aqui que é da Igreja do Mover que eu vi aqui. Está lá, o irmão. Né? Deus abençoe a cada família aqui representada. Em nome de Jesus. E como foi cantado e dançado aqui na frente. Se eu apenas tocar no manto de Jesus, serei curado. E aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, porque a fé que ela tinha fez isso. E o Senhor Jesus abençoou. E essa noite Ele está aqui para abençoar cada um de nós. Amém? Boa noite, igreja. Sexta-feira e ontem tiveram aqui 190 pessoas. Agora nós somos 415. Vamos multiplicar o que aprendemos no sexta e no sábado. Eu quero dizer, né, Gisla, na sexta-feira eu falei com os homens que estiveram. Para que os homens que não tiveram, eu quero reforçar isso. Presta atenção. Eu contei para o pessoal, nós estamos 35 anos casados. Tem algumas coisas que não estão aguentando o nosso casamento. Uma delas é a nossa mesa da sala. A gente comprou quando casou, aguentou bem, né, 35 anos, né, e a mesa começou a ficar pequena. E aí a Gisla começou a dizer, querido, está na hora de nós trocar a mesa. Porque eu não aguento mais ver o cupim cair todo dia. Tinha, né? E já estava espolhado. Ela era de madeira. Vocês sabem como é que a gente bota coisa quente em cima, úmida, mancha tudo. A mesa estava ficando complicada a situação dela. E ela disse, vamos colocar na nossa prioridade comprar uma nova mesa. E para minha surpresa, nós que tivemos 2 filhos, nós resolvemos comprar uma mesa maior do que aquela que nós tínhamos. Mas os filhos já casaram, já foram embora, podia ser uma mesa menor. Não, mas agora Deus nos deu as noras e já deu 3 netas, gente. Então, quando nós nos reunimos, a mesa ficou pequena. A mesa ficou pequena. E aí eu disse, então eu vou procurar alguém que possa recuperar a minha mesa. E eu fui conversando com algumas pessoas, achei um marceneiro para arrumar a mesa, né? E eu não disse o nome do marceneiro, né, homens? Quem estava aí não disse ainda, vou dizer agora. Fui procurar um marceneiro e disse, olha, eu comprei uma mesa nova, mas eu quero recuperar minha mesa velha e deixá-la na reserva técnica, porque muitas vezes lá em casa a gente vai fazer um almoço um pouquinho maior, convida a sogra, convida a mãe, convida a tio, e quando vai ver, falta a mesa, né? Falta a mesa. Aí eu posso botar aquela mesa do lado ali para ficar legal. E ele disse, seu Nery, pode deixar que eu vou recuperar a sua mesa. Eu vou lá. Ele foi lá e olhou a mesa, olhou a mesa e disse, seu Nery, eu quero lhe dar uma notícia. Eu vou recuperar essa mesa e vou deixá-la melhor do que no dia que o senhor comprou. E eu disse, aleluia, era isso que eu queria. Um homem que pegasse aquela mesa, tirasse as partes que tem cupim, e o resto ele vai lixar, né? Vai repintar agora com novas tecnologias de pintura, e vai deixar melhor do que a mesa original. Eu disse, aleluia. Dentro disso nós fomos proposto o nosso tema aqui, Homens Restaurados. E nós juntos aqui, assim como aquele marceneiro, vai recuperar a minha mesa, que vai chegar terça-feira. Eu mando até foto para você depois, né? Ele vai recuperar essa mesa, diz que vai ficar melhor do que a nova. Nós na sexta-feira, em algumas dicas de Deus, depois de olhar um pouco a natureza do homem, do jeito que o homem do mundo está vivendo, e nós estamos vendo que o homem está se destruindo, está sem rumo, está sem valores, e a gente buscou uma dica de Deus, porque assim como nós já temos visto aqui,
quando nós nos deixamos encher de Deus, o homem passa a ter a sua postura de forma muito especial. E aí nós entendemos que quando nós erramos, e eu também erro, continuo errando e peço misericórdia do Senhor todos os dias. Mas quando eu sou recuperado pelo Senhor, eu quero dar uma notícia. Assim como aquele marceneiro, quando eu me deixo recuperar pelo Senhor, eu me torno um homem melhor do que eu já fui, do que eu já poderia ser. Porque a presença de Deus em nós nos recupera, nos faz muito melhor. E nós tivemos uma alegria muito grande de aprender disso. Eu vou pedir para o irmão colocar aqui Provérbios 3:13. Provérbios 3:13 foi um dos versículos básicos. Foi todo o texto de Provérbios de 1 a 13. 13. Provérbios 3:13. Show de bola. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Gente, eu sei que você está aqui nessa noite, talvez você não pôde vir na sexta-feira. Eu quero dizer para você, não se deixa inundar. Nós cantamos isso agora, no hino. Nós queremos nos inundar do Espírito de Deus. Mas nós, infelizmente, vivemos num mundo que nós nos deixamos inundar pelos valores sem Deus. Aonde as pessoas competem uma com a outra, onde uma tenta ser maior do que a outra, precisa ser assim. Nós somos valorizados pelo que nós temos, não pelo que nós somos. Esse é o mundo sem Deus. Mas Deus não, Deus valoriza pelo nosso coração, pelas nossas atitudes, né? Eu disse hoje para um irmão, eu posso ser feliz morando onde eu moro. Eu não preciso estar no ponto mais alto, no mais nobre lugar da casa. Eu disse isso para um irmão, né? Nós conversamos ali com um irmão que tem 58 anos de casado, né, Dir? E eu disse, mais vale uma casa simples em amor do que uma casa extremamente luxuosa, com muita briga, com muita competitividade e muito luxo, com muita discórdia. Por isso esse texto de Provérbios, ele diz, se nós andarmos nos mandamentos do Senhor, que são a sua palavra, vai aumentar os nossos dias, vai aumentar a nossa vida, e nós vamos ter paz. Diz isso lá no Provérbios. Depois também diz que confia no Senhor, e não te perde nos teus próprios entendimentos. Não te estribes, diz numa das versões, né? Nos teus próprios entendimentos. A própria Bíblia diz, os nossos pensamentos são maus, mas os pensamentos de Deus são bons. Por isso, te deixa inundar. Te deixa inundar pela palavra de Deus. Te deixa inundar pela presença do Espírito Santo. Aparta-te do mal, aparta-te do mal, não te deixa contaminar com a violência desse mundo, não te coloca dentro desses valores que o mundo está te oferecendo. Que infelizmente nós estamos cercados, seja pela televisão, pelas mídias, por tudo, né? Aparta-te do mal. E aí ele diz, né, no versículo 8 lá de Provérbios, ele diz assim, terás saúde no corpo e nos ossos. E tu queres ser saudável? Te enche de Deus, busca da sabedoria de Deus, busca do cuidado de Deus. E aí diz que o Senhor, que a gente deve honrar o Senhor. Nós já falamos isso aqui sobre o dízimo, né? Honrar o Senhor com os nossos bens, porque aí não é a igreja que está dizendo, não, lá veio o pastor dizer, né? Se eu der, eu vou. Não é eu que estou dizendo. Leia lá Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com os teus bens e encherão os teus celeiros. E eu comentei aqui durante o encontro de homens, eu hoje tenho muito mais do que eu imaginei ter um dia. Eu que vim de uma cidade que tem, quantos porcos por homem? 18 porcos por pessoa. É uma cidadezinha pequenininha, 4.000 habitantes, mas tem 70.000 porcos. Eles produzem porcos para Sadia lá, né, em Santa Catarina. Eu que venho daquele fim de mundo, Deus me resgatou de lá e me deu uma mulher tão linda, tão maravilhosa, né, e me deu uma missão tão especial. E tem me abençoado com tantas coisas, É cuidado de Deus, essa é a promessa do Senhor. E Ele pode, se Ele fez por mim, como é que tu disse, né, cabeçudo que nem nós somos, né? Imagina o que Ele vai fazer com vocês que são tão queridos. Amém? Tu toma posse? Amém, amém, amém. E eu queria te dizer mais uma coisa, no versículo 12 desses provérbios diz que Deus corrige a quem ama. Nós corrigimos os nossos filhos, eu tenho 2 filhos. Hoje eles têm 32 e outro tem 31 anos, 30 anos. Né? Eles foram corrigidos pela gente, mas hoje são homens dignos.
casados, né? Cuidam dos seus filhos com muito carinho. Isso é um exemplo para a gente. É uma alegria ver o que eles fizeram. Mas eu tive que corrigi-los muitas vezes. A gente às vezes lembra disso. Mas eu corrigia porque eu os amava. Nós cristãos, nós homens de Deus e mulheres de Deus, às vezes não queremos ser corrigidos por Deus. Mas Deus nos ama, Ele precisa nos corrigir. Se nós somos corrigidos por quem nos ama, é o melhor para nós. Deixa corrigir. Deus nos corrige porque nos ama. Diga para o Senhor, eu quero ser corrigido por Ti, Deus. Se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu quero ser corrigido, Senhor. Eu quero andar nos Teus propósitos. Porque aí o versículo 13, ali ó, né? Porque o Senhor repreende aquele que ama. Aí o 13 diz, feliz é o homem que acha essa sabedoria. E esse é o nosso conteúdo. Homens com sabedoria que buscaram de Deus. Viu, Gisla? E eu tenho certeza que, assim como aquele marceneiro vai recuperar a nossa mesa. Como é que é o nome do marceneiro? Antes de falar o nome do marceneiro, ontem de noite, nós, mulheres que estávamos aqui, nós também conversamos um pouco sobre a restauração que o Senhor faz em nós. Inclusive, eu falei também da mesa, e aí eu disse, mulheres, muitas vezes nós nos preocupamos com a restauração externa, nós nos preocupamos com o nosso corpo, nós nos preocupamos se estamos com rugas, nós restauramos às vezes o exterior, mas o Senhor, o que importa é restaurar o interior da gente. Como eu disse, se nós apenas restaurarmos o exterior, um dia todos nós vamos para um caixão, e o exterior se deteriora. Agora, o que tem dentro de nós, esse tem vida eterna. Ou nós estamos eternamente com o Senhor, ou vamos estar eternamente longe do Senhor. Mas o que determina isso é a restauração que o Senhor quer fazer dentro de nós, para estarmos preparados para esse grande dia. Nós cantamos aqui, os céus estão abertos, Jesus está voltando. E Ele vem voltar e vem buscar a sua noiva. E mulheres restauradas pelo Senhor. Nós falamos de 3 mulheres na Bíblia. A Ruth, a Orfa e a Noemi. Não vou falar, vocês, quem estava aqui vai perguntando para as outras. Mas o que dessas 3 nós conseguimos, aprender, é que o mesmo Deus que agiu ali em Noemi e em Ruth, age aqui neste lugar. Porque é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que mudou a história de Noemi, de amarga para feliz novamente. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar nessa noite. O mesmo Deus que fez com que a Ruth, uma pessoa que não conhecia o Senhor, conheceu Ele e faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher virtuosa. Esse mesmo Deus que agiu ali, age aqui, está aqui entre nós nessa noite. E o nome do nosso marceneiro é Jesus. É seu Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, ele só não é o filho de José e da Maria, é outro nome. Mas o nome dele é Jesus. Ele é marceneiro, mora lá em Canoas, no nosso bairro Niterói. E lá está a nossa mesa para ser restaurada. E nessa noite, nós que estamos aqui, famílias aqui reunidas também, homens, mulheres, nós queremos ir para esse marceneiro. Não lá de Niterói, de Canoas, mas o marceneiro Jesus, aquele que viveu aqui entre nós, morreu, ressuscitou, está vivo, que tem todo o poder para restaurar. Não tem dificuldade para o Senhor. Acaso alguma coisa é impossível para o nosso Deus? Tem alguma coisa que é impossível para Ele? Não. Então, se tu olhar para ti, olhar para tua casa, para tua família, dizer assim, Senhor, é impossível, eu acho que não vai dar certo, não tem condições. Tira isso da tua cabeça, da tua mente. Porque o Deus que nós servimos, que está neste lugar, Deus que está presente aqui, Ele tem todo o poder, toda a autoridade para fazer a restauração necessária em nossas vidas e nossa casa. Amém? Amém? Amém?
Amém, amém. Hoje nós queremos dizer para você, se você está com a tua vida em restauração, também dá uma olhadinha para a tua família. Aquele núcleo que Deus te colocou. Deus pensou um núcleo muito especial, muito abençoado. Mas nós vivemos numa época onde as famílias estão tão deterioradas, justamente porque os valores que estão sendo levados para dentro da família estão fazendo essa deterioração. Eu disse, os casais, em vez de somarem, estão competindo, porque na sociedade a gente tem que competir, na sociedade a gente tem que sobrepor. Não precisa, faz o melhor. Uma das coisas que eu aprendi, meu irmão, uma coisa que eu aprendi que foi fundamental para a minha vida de fé, foi o dia que alguém disse, Neuri, aplica Colossenses 3:17. Ele ali diz, tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei como para o Senhor e não para homens, com gratidão ao Senhor, né? Porque isso é que vai fazer diferença. O perfil das famílias que nós hoje experimentamos, e infelizmente estão contaminando também as igrejas, são famílias sem compromisso. Elas já começam sem compromisso. Na minha época com a Gisela, não faz muito tempo, 35 anos de casado, mas eu conheci a Gisela dentro de um grupo de jovens, como muitos dos jovens de vocês. Preste bem atenção, jovens. E eu também ministrando dentro desse grupo de jovens, um dia olhei para essa moça e vi, essa moça é especial. E aí o meu coraçãozinho ficou, né? Vocês sabem como é que é, né? Aquilo ficou assim. E eu disse, mas Senhor, será que é ela? E eu tinha aprendido que o Senhor tem reservado a pessoa certa para cada um. E eu fui para o joelho, sabe? Eu fui para o joelho e disse, Senhor, será que é ela? E quanto mais eu ia para o joelho, mais eu me apaixonava por ela. E ela era uma pessoa tímida, bastante tímida. E eu disse, puxa, como é que eu vou chegar nessa moça tão tímida, né? E aí eu fiquei orando. E sabe quanto tempo eu fiquei orando? Quase um ano. Pedindo de Deus, a comprovação de Deus. É mesmo, eu não quero começar um relacionamento, eu não quero abusar, eu não quero usar a pessoa, eu não quero ser usado, eu não quero destruir a minha família. E quando Deus disse, é ela, ai Senhor. E eu tinha, pior, essa eu tenho que contar, mas eu conto outro dia, mas eu só vou dizer, eu tinha dito que eu não ia pedir ela em namoro. Ela aí que tinha que me pedir. Fiz um propósito com Deus, porque eu não queria errar, gente. E ela pediu. Um dia ela vai contar, senão eu vou ficar essa noite aqui. Claro que foi uma situação de Deus, numa brincadeira, sabe? Aquela brincadeira do tibitá e tal, né? Daqui a pouco ela chegou e disse, tu não quer tibitar comigo? E eu digo, eu quero. Claro que não foi assim, né? Depois que ela me pediu, eu ainda fui para o joelho, orei mais um tempo, e aí pedi do Senhor. Nós começamos o namoro, tivemos um bom tempo de namoro, noivamos. Começamos a planejar o nosso casamento. Compramos casinha do BNH, compramos apartamento do BNH, torcendo que eles iam terminar. Naquela época terminaram o apartamento em janeiro, nós casamos em abril, né? E casamos em abril, depois de 3 anos e meio. Somos 35 anos casados. Hoje os casamentos não estão começando assim, gente. Não estão começando assim. Talvez você não começou assim. Talvez o teu relacionamento não começou assim. A gente se surpreende, lá em Canoas é assim, daqui a pouco o outro olha e diz assim, ué, mas a vizinha agora tem pessoas novas aí do lado, né? Trocam assim, como se trocam de camisa. E os jovens daqui a pouco estão juntos, daqui a pouco já está grávida, já tem filho. Gente, esse é o relacionamento destruído da sociedade sem Deus. E aí nós temos que dizer, nós temos que esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Né? Aí se constituem famílias sem compromisso, sem competitivos, que não tem nem vínculos. O Cláudio e a Lorita dizem que os relacionamentos que começam hoje, 50% terminam no primeiro ano. Que vergonha. Mas eu quero dar uma boa notícia. Eu tenho visto isso lá na minha igreja, eu sei que aqui não é diferente. Porque é o mesmo Deus que age aqui, é o que age lá. Amém? Quando nós nos deixamos restaurar pelo Senhor, a gente fica igual a gente era? Não, fica melhor. Diz, fico melhor. E quando eu fico melhor, eu começo a buscar o padrão de Deus. E eu vi muito casamento que começou todo confuso, mas buscou o padrão de Deus. E hoje é um casamento, é uma família que honra o Senhor. E se tu nessa noite tem pensado que a tua família, a tua casa tem sido casa de confusão, a partir de hoje nós profetizamos, é casa de paz. Porque o Senhor, se você deixar
apenas o Senhor te tocar, se você deixar Ele te inundar, vai ser casa de paz. Essa é a promessa do Senhor. Lembra, homens, aquela palavra de Provérbios. É lugar de paz, é lugar de saúde. O Senhor entrar é lugar de paz, é lugar de saúde. Por isso não pratique relacionamentos egoístas. Não pratique mais relacionamentos sem compromissos, né, competitivos. Não busque os teus interesses, busque o interesse do teu amado, da tua amada, da tua família, do teu cuidado. Esse é o propósito de Deus, é o propósito de Deus. Deus não pensou no individualismo, Deus não pensou no individual. Deus criou Adão e depois criou Eva, porque não era bom que o homem andava só. Não era bom, diz lá em Gênesis. E se vocês forem olhar toda a palavra, toda a Bíblia, Deus sempre pensou na família. Eu gosto muito da história de Noé, quando Deus disse: olha, eu não aguento mais esse povo, eu vou destruir o povo. E disse para Noé: Noé, constrói uma arca aí. E todo mundo chamou Noé de louco, e Noé construiu. E quando Deus disse para ele, ele não disse somente, porque ele viu o coração do Noé, ele não disse somente: Noé, vai para dentro da arca e vamos patolar o resto tudo. Não, ele disse: Noé, pega a tua esposa, pega os teus filhos, pega a tua família e coloca dentro. Noé salvou toda a sua família porque andava no Senhor. Deus pensa na família. Deus não pensa só em ti. Tu não é a menina dos olhos única, exclusiva de Deus. Tu é sim, mas a família é um cuidado de Deus. Né? Por isso que Deus sempre pensou na família. E quando diz lá em Gênesis que ele fez a família, o homem e a mulher, ele disse: e viu Deus o que tinha feito, e era muito bom. Muito bom. Por isso, nós não podemos abrir mão. Eu quero ter uma família restaurada por muito bom de Deus. Eu sei que o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo está nos oferecendo destruição, e isso é uma ação do inimigo de Deus para destruir a obra de Deus. E nós não podemos dar lugar ao diabo, diz a palavra. Não dê lugar ao diabo. E por isso, jovem, eu quero dizer para vocês: preste muita atenção. Preste muita atenção. Só dê um passo para começar um relacionamento se Deus disse sim. Não adianta a mãe, o pai, o tio, eles podem ser usados, mas espera a resposta de Deus. E aí você vai estar 35 anos depois dizendo: hoje está melhor, Gisela, do que quando nós começamos. Amém? Amém? Amém, gente. Esse é o relacionamento que Deus quer. Esse é os valores que Deus quer. É esse a visão de Deus. Vamos dar uma olhada. Eu tinha muitos textos bíblicos para compartilhar isso com vocês, mas eu vou pedir lá para os guris que não sabem qual é o texto, mas é do Salmo 128. Vamos começar no Salmo 128, 1. Eu pedi para eles colocar aqui, rapidinho. 128, 1. Ali diz o modo como Deus, o nosso Deus, não pensou famílias como as que nós temos vendo. E olha: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, é muito feliz quem anda nos caminhos de Deus. O nosso padrão não é o padrão do mundo. O nosso padrão é o padrão de Deus, que é muito maior, é muito mais elevado. Mas Ele é santo, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de graça. Vamos no 2, vamos adiante, nós temos que ser rápido hoje, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O que ele está dizendo ali? Não precisa nem trabalhar quando tu anda com Deus, que tu vai ser... Não, pelo contrário. Ali diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Seja o melhor na tua empresa, seja melhor no teu empreendimento, seja melhor, faz o melhor, para testemunhar o melhor que é Jesus, que é o Senhor. Amém? E aí ele diz: feliz serás, feliz serás. Feliz serás. Ah, meu irmão, tu está dizendo isso porque tu não sabe o que é trabalhar um mês todo e ganhar 1000 pilinha. Ah, é, meu irmão? E por que tu ganha 1000 pilinha? Ah, mas eu não pude estudar quando era pequeno, eu tinha que jogar videogame, jogar bola, jogar banco. Mas nunca é tarde para começar, gente. Vamos fazer o melhor. Jovens, vamos estudar. Vamos se formar, vamos se capacitar. Vamos fazer o melhor. Aí a coisa vai acontecer. Ah, eu queria ser engenheiro, mas trabalhei no engenho lá do meu tio lá, quem sabe eu vou ser engenheiro. Tem que estudar, tem que passar no vestibular, tem que fazer faculdade, né? Senão não vai virar engenheiro. Mas eu quero dizer para você, se você conseguir se satisfazer, eu vou dar um testemunho aqui, não vou dar nome. Um homem estava aqui, ele disse para mim: Neuri, eu já ganhei muito dinheiro.
Já tive muito dinheiro. Talvez até vocês vão conhecer se eu disser nesses dias. E ele disse para mim, mas era dinheiro ganhado ilegalmente, com coisas erradas. Agora, eu ganho muito menos, eu e a minha esposa. Mas muito menos. Ele até me disse o valor. E eu nunca fui tão feliz. Porque agora eu vivo na paz do Senhor. Aleluia! Viva com o que você pode. Ali diz, você será feliz e irá bem. Vamos adiante, meu irmão. Olha o que diz no 3. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Lembra que eu falei da mesa? Ele está dizendo o que ali, Senhor? Que a nossa casa vai ser um lugar gostoso de estar. Um lugar aprazível de estar. A esposa, os filhos, todos vão querer ficar nesse lugar. Quando nós nos enchemos da presença de Deus. Vale a pena restaurar a mesa para reunir a família. Tem gente que nem tem mais mesa em casa. Nós estamos vivendo uma época tão moderna, né? Os apartamentos estão cada vez menor e ninguém mais senta junto, ninguém... Eu quero fazer um pacto com vocês. Vamos tomar um compromisso. Pelo menos uma vez por semana. Eu não estou pedindo mais do que isso. Pelo menos uma vez por semana, reúne todos da tua família e faça uma refeição juntos, um olhando para os olhos do outro. Mas antes de começar, não começa que nem porco comer, sabe? Bota as coisas e começa a comer que nem porco. Não, serve a mesa e diz, Senhor, vamos abençoar. Senhor, muito obrigado pela salada, obrigado, Senhor, por esse feijãozinho, né? Por essa carnezinha moída aqui. Amém, Senhor, muito obrigado. E obrigado porque nós podemos estar aqui como família. Obrigado porque o amor está entre nós. E você vai ver a diferença, quando você começa a semear nessa maneira. Porque isso, a família precisa estar reunida. E ali diz, né? Eu achei muito legal esse texto por causa da mesa. Ao redor da mesa, né? Estarmos juntos na presença do Senhor. Versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você quer ser abençoado? Você quer essa bênção? É uma opção, gente. Essa é uma opção pessoal. Eu quero ou não quero. Eu preciso saber se eu realmente estou cheio dessa presença, né? Eis que será abençoado esse homem. Ainda temos o versículo 5, né? Ainda temos o versículo 5. Vamos lá. Tem uma notícia aqui embaixo, você pode ler, mas vamos... De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Tu quer que a tua família prospere? Tu quer que a tua família experimente o melhor? Então te enche do Senhor. Te coloca, edifica a tua casa no Senhor. Para aquele que busca do Senhor, anda nos seus caminhos, trabalha com honestidade, vai ser feliz, vai comer o melhor dessa terra. Por isso, a família restaurada, ela, no Senhor, ela precisa ter a palavra do Senhor como o seu mediador. Eu gosto muito ali de Colossenses 13, eu falei antes, né? Tem uma palavra que começa no 12, mas tem uma palavra ali, acho que é no 15, diz assim, seja a palavra árbitro do meu coração, né? O árbitro do meu coração. O árbitro é aquele que diz, né, se está certo ou está errado, se é pênalti ou não é pênalti. A palavra do Senhor precisa ser o nosso centro. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Nós precisamos testemunhar a palavra do Senhor como família. Nós precisamos trabalhar junto, nos esforçar, sermos uma família que não compete. Eu fico muito triste quando eu vejo com casais, diz assim, o meu carro, o meu dinheiro. Gente, eu já soube de gente que a mulher não tinha o que comer e o queridão estava trocando as rodas do carro. Botando umas rodinhas mais bonitas, dando uma rebaixadinha no chevetinho. E a mulher estava apavorada porque não tinha o que comer em casa. Mas o que está acontecendo? Não, é o meu dinheiro. Ela gastou tudo com outras coisas, ela quis gastar. Gente, eu não estou falando da sociedade, eu estou falando de gente na igreja. Por isso eu tomo a liberdade de dizer aqui nessa noite. Vamos juntar esforços, diz o Senhor. Deixa o homem, pai e mãe, e se torne uma só carne, diz lá em Gênesis. Vamos juntar tudo, vamos trabalhar junto. Se o teu marido não sabe usar cartão de crédito, não deixa ele pegar, quebra tudo, não deixa ele usar.
mas ele tem que saber tudo o que está acontecendo, aonde está sendo gasto o dinheiro, aonde estão sendo feitos. Vamos fazer um esforço junto, isso nos dá força. Vamos cuidar dos nossos filhos, não abandone os vossos filhos. Aqui dizia lá, o Senhor corrige quem ama. Você ama os filhos? Corrige os seus filhos. Você é maduro, Deus já te deu entendimento. Não deixa ele passar por coisas ruins. Eu tinha um amigo meu que disse assim: Neuri, vocês da igreja são muito careta. Eu não, eu vou deixar o meu filho experimentar de tudo, depois ele escolhe o que ele quer ser. Eu digo, tu vai ver quando ele for viciado em cocaína e tu vai ficar apavorado quando ele estiver vendendo a tua televisão e vendendo os troços, porque ele ficou viciado, porque tu deixou ele ficar viciado. Tu não disse para ele que isso era ruim. Tu não disse isso que era complicado. Quando a tua filha chegar lá e estiver grávida e não saber quem é o pai da criança, e tu vai ter que criar o teu neto, e aí é que tu vai ficar bravo. Por que tu não ensinou para ela que isso é uma ofensa e prejudica muito a vida dela? Mas vocês são muito radical. Não somos radical. Nós só queremos ser justos. Nós sabemos que nós amamos os nossos filhos. Nós vamos ensinar a eles que não vale a pena viver dessa maneira. E pior, eu sempre disse isso, a sociedade está cheia de mau exemplo. Você não precisa nem inventar, é só mostrar os maus exemplos. Talvez até na sua família tu vai ter. Eu dizia para os meus filhos, né? Quando eles eram jovens, perto da minha casa tinha uns viciados lá, eles se drogavam e faziam a maior ruar, brigavam e até morreram gente. E aí eu ia lá e mostrava para eles. E aí todo mundo, por que? Não, eu mostro. Porque eles têm que saber optar pelo caminho melhor. E o caminho do Senhor é o melhor caminho. O caminho de Deus é o melhor caminho. Eu sei que não é fácil ficar de pé. Eu sei que não é fácil. Eu fui jovem. Eu sei que não é fácil. Hoje, vocês jovens estão sendo bombardeados com pornografia. Vocês estão sendo bombardeados com a droga. Na minha época, quem fumava maconha era considerado o maior marginal. Maconha hoje os caras estão fumando aberto. A polícia nem olha mais, né? Já está, né, livre, né? Eu sei que está mais difícil. Mais importante se firmar nos processos, no cuidado de Deus. E aí você vai ter vida, como diz o texto da palavra. Você vai honrar os teus pais, honra teu pai e tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. É um mandamento do Senhor, né? Famílias abençoadas. Você quer abençoar a sua família? Vamos trabalhar junto, vamos buscar junto, vamos praticar as coisas de Deus. E uma das coisas que eu queria hoje à noite falar, que me marca muito, nós vivemos numa época tão egoísta e tão centralizador, que nós não admitimos que os outros errem com a gente. A gente erra. Ninguém, ou não tem alguém que nunca errou aí? Eu vou botar na cruz, porque só Jesus que não errou. Né? Eu sei que todos nós erramos. Eu erro com a minha esposa, eu tenho que dizer, querida, me perdoa. Eu fui insensível, não me apercebi da tua necessidade. Né? Eu fiz alguma coisa, eu tenho que pedir. Eu quero dizer para você, perdoa alguém da tua família, perdoa. Coloca a prática do perdão como uma meta da tua vida. Ajuda as pessoas a ser melhor. Começar pelos da casa, começar pelo teu marido, pela tua esposa. Ajuda, ora por ele, coloca a tua vida em oração. Coloca a tua vida em propósito do Senhor. E deixa que o Senhor vai te restaurar. Aquela mulher que tocou Jesus, ela estava toda, vocês viram, né? Ela estava toda manchada, ela entrou lá para dentro toda ensanguentada. E voltou linda, né? É assim que Deus pensou contigo e comigo, meu irmão. Ele nos quer fazer cada vez mais lindos, cada vez mais bonitos, cada vez mais renovados, cada vez mais... É assim, para sermos testemunho nesse mundo mau, esse mundo que está sem referência, e você pode ser e deve ser essa referência. A tua casa, a tua família deve ser referência. Eu garanto uma coisa para vocês. Eu conheci muito a história de Billy Graham, quem tem caminhada mais antiga que nem eu, sou 42 anos convertido. Então, na minha época, eu ficava impactado com as cruzadas de Billy Graham, com as cruzadas do Jim Swaggart e muitos outros homens, né, que faziam cruzadas, enchiam um estádio, pregavam o evangelho para multidões. Por que isso hoje não está dando mais certo? Porque as pessoas viram que muitos dos que foram para o Senhor, mas não se firmaram, só falavam que andavam no Senhor, mas praticavam as coisas más desse mundo. Então, hoje tu dizer que tu é pastor, que tu é evangélico, as pessoas até... né? Sabe qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo aí fora? É a prática da tua vida. É a prática da minha vida. A prática da igreja. Você quer conquistar alguém para Jesus? Anda bem com Jesus. Você quer conquistar uma família? Quer conquistar...
Bota a tua família no padrão de Deus. Anda no padrão de Deus. Te esforça. Busca a força do Senhor. Busca a força do Senhor. E aí vai valer a pena. A promessa do Senhor. De Sião, o Senhor te abençoará. Verás prosperidade. Vamos trocar ali, né? São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Em todo lugar. Nós vamos ser prósperos. Porque o Senhor está prometendo isso. Isso é promessa do Senhor, não é promessa da igreja, não é promessa do pastor, é promessa de Deus. E o que Ele promete, Ele cumpre. Eu sempre digo, se alguém é fraco nessa relação com Deus, sou eu. Não ele é todo poderoso. E Ele pode sim mudar a realidade da tua vida. E pode mudar a realidade da tua família. Eu quero te convidar nessa noite a realmente se firmar nesses propósitos de Deus. Obedece à direção do Senhor. Família é projeto de Deus. É, Gisela? Então vem cá, explica para eles rapidinho como é esse projeto. Como é esse projeto? Família é um projeto de Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deus rejeita, odeia o divórcio. Deus não quer isso que a sociedade está criando. Mas eu quero voltar a dizer, se você está numa situação como essa, restaura tudo para o Senhor. Deus faz tudo novo. E o nosso passado será jogado no mar da graça. Ele pode fazer tudo novo. E você daqui para diante vai viver no padrão de Deus. E vai experimentar o melhor dessa terra. Essa é a promessa do Senhor. Amém, Senhor. E o Senhor disse na sua palavra que Ele ama cada um. E família está no projeto de Deus. A tua família faz parte do projeto de Deus. O Senhor ama a ti e a tua casa. Nós poderíamos, que nem ele disse, falar várias palavras aqui nessa noite. E agora nós queremos ter um tempo onde a gente se aquete e coloque diante de Deus a nossa vida. E olha para o Senhor como aquele que pode fazer grandes coisas a partir de cada um de nós. Sabe, família, nós não somos feitos para sermos pessoas individuais. Talvez entre nós aqui nessa noite tenha alguém que mora sozinho. Mas eu quero te dizer que essa igreja aqui é a tua casa, a tua família também. Você não está sozinho. Mas nós, muitas vezes, talvez você seja a única pessoa na tua casa que conheça o Senhor, que seja luz. Mas te firme no Senhor. O Senhor quer fazer da tua vida uma sentinela para a tua casa. E os jovens, talvez vocês não tenham os pais cristãos. Mas a partir da vida de vocês, os pais vão ser alcançados. E vocês podem, nessa noite, dizer, eu quero da minha vida, do meu futuro fazer diferença. Quero que a minha família seja conhecida como uma família referência. E nessa noite nós queremos pedir para o oleiro, para o marceneiro, Jesus, restaurar as nossas vidas, as nossas casas. Lá em Apocalipse fala uma palavra, Apocalipse 3, 21. Jesus diz, eis que estou à porta. Eis que Jesus está à porta da nossa casa, nossa família. Ele está batendo e Ele está dizendo, eu quero entrar na tua casa, na tua família. Só que Jesus não quer ficar apenas na sala conversando contigo, dizendo, ai que lindo que é essa arrumação, essas flores. Não, Ele quer cear. Ele quer conviver contigo. Ele nessa noite está na porta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Ele está ali pedindo, eu quero entrar, eu quero cear, eu quero fazer diferença. E eu quero te pedir que agora a gente possa ficar em pé e que você que está aqui nessa noite, que tem a sua família aqui, que a gente possa ficar juntos como família. Se alguém aqui está entre o pai, a mãe, os filhos, o filho lá, aqui,
Vamos nos juntar agora. Vamos juntar diante do Senhor. Nessa noite, as famílias aqui representadas. E se você está sozinho, tua família não está aqui, pega o irmão, uma irmã do teu lado. Vamos estar juntos, não fica sozinho. Não deixa ninguém sozinho, tá? Não vamos ficar ninguém sozinho. Se você não tem o teu pai ou a tua mãe aqui, vai procurar um casal da igreja aqui, que é responsável por ti. A palavra de Deus diz que o solitário vai morar em família. A palavra de Deus diz, em Efésios 2, que nós somos da família de Deus. Nós somos uma família. E a tua família, a tua casa, ela é muito preciosa para o Senhor. O teu lar é precioso para o Senhor. O Senhor ama cada um aqui que está nessa noite. Nós queremos agora pedir de Deus a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nosso lar, nossa família, nossa casa. Que o Senhor que está batendo ali na porta, que a gente agora possa abrir e dizer: Senhor Jesus, entra, entra, convive comigo. Feliz é o lar daquele que o Senhor habita. Aleluia. Ali a prosperidade do Senhor, ali a bênção sem medida. A mulher é abençoada, a esposa é abençoada, os filhos são abençoados. Esse salmo termina dizendo também que os netos serão abençoados. Nós somos uma família aqui representada. E nessa noite, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. E Ele está sondando os nossos corações, as nossas casas agora. Oh Deus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te pedimos milagres aqui nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, restaura, Deus. Restaura aqui, Senhor, nossos corações. Restaura aqui vínculos. Restaura aqui, Senhor, situações difíceis entre nós. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos perdoa, perdoa, Senhor, as nossas vidas, nossas casas. Perdoa, Senhor, quando na agitação que nós vivemos, nós esquecemos de Ti. Perdoa, Senhor, quando nós oramos pouco, quando nós lemos a palavra pouco. Pai, em nome de Jesus, nessa noite a nossa família será diferente, Pai. Nós não queremos viver na mesmice deste mundo. Nós não queremos fazer com que o modelo da televisão, das novelas, seja o modelo da nossa casa. Não, não. O modelo da nossa casa é o Senhor. É a família que o Senhor tem projetado, Pai. Em nome de Jesus, entra nas casas agora, entra nos lares, Senhor. Faz diferença nessa noite, Pai. Pai, aumenta o amor um pelo outro. Pelo o marido, a esposa, os filhos, Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Oh, Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Edifica aqui, Senhor, lares. Edifica, assim, famílias que vão ser e são referenciais teus neste mundo. Que todos saibam que aqui há lares onde o Senhor Jesus é o Rei. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus reina. Ele é bem-vindo na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós fechamos a porta para o diabo. Nós fechamos a porta da nossa casa para o diabo.
O diabo e todas as suas artimanhas estão cancelados sobre nossas vidas na autoridade de Jesus. Na autoridade de Jesus. Todo espírito de divórcio, todo espírito de divisão, caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, nós declaramos aqui, herança do Senhor. Nós declaramos aqui, casas benditas do Senhor, famílias benditas do Senhor. Todos vão saber, vão olhar para ti e vão dizer: essa família é a família bendita do Senhor. Aleluia! Aleluia! Palmas para o Senhor. Tem mais. Tem mais. Talvez Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que... Baixa um pouquinho. Tem pessoas dizendo aqui: é tão bom ouvir isso aí, mas não, na prática é tão difícil de praticar. Porque ele não sabe a dificuldade que eu tenho lá na minha casa. Eu quero dizer para ti, meu irmão, se você tentar mudar a realidade da tua casa com o teu esforço, não vai conseguir mesmo, lamentavelmente. Você não vai conseguir. Eu tentei muitas vezes, eu falei aqui para os homens, infelizmente com 12 anos de idade, eu fiquei, por más companhias, eu me viciei no cigarro. E eu quis largar o cigarro, não conseguia, uma coisa tão simples. E só depois que eu muito me busquei do Senhor, Deus me capacitou a mudar. Talvez você tenha pensando assim: mas não vai mudar a minha casa. Mas talvez você esteja só, você nunca colocou a sua vida na mão do Senhor. No Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará em ti, Ele fará morada. Você vai se tornar templo e santuário do Senhor. E aonde o Senhor habita é lugar de paz, é lugar que tem força. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te convidar nessa noite. Se você nunca disse para o Senhor: eu quero colocar minha vida em tuas mãos. Eu quero que tu tome conta da minha vida, que tu transforme, que tu restaure a minha vida. Que tu faça a minha vida uma vida que vale a pena viver. Que tu faça da minha família um lugar gostoso de viver. Que eu possa olhar para o futuro com alegria de viver. Se você nunca fez isso, eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. E eu quero só te convidar, se você nunca fez, todos fiquem de olhos fechados, vamos orar agora, irmãos. Se você nunca fez isso, se você gostaria de fazer isso, você gostaria de ter esse socorro de Deus, eu gostaria que você só levantasse a mão agora nesse momento, só levantasse, levanta a mão para mim, eu quero orar contigo, amém, amém, mais alguém, amém, amém, amém. Eu quero dizer para você que está levantando as mãos, esta atitude foi a atitude mais importante da minha vida. Eu tenho 58 anos, decidi dizer: eu quero fazer a vontade do Senhor. E você, se você tem essa coragem de levantar a mão, eu quero te pedir agora, vem aqui para frente, eu quero orar contigo. Eu quero te abraçar, eu quero te dar um abraço. Tenha essa coragem, seja você tomou essa decisão porque você confia em Deus. Não te preocupa com o que os outros estão olhando. Você, e a igreja fica orando, fica aqui na frente, eu quero dizer para ti. Eu quero dizer para aleluia, vem aqui para frente, nós queremos orar contigo, nós queremos dizer para ti o quão é importante essa decisão, o quanto isso muda no mundo espiritual, a presença de Deus, fica aqui, meu irmão, fica aqui, pode ficar ao lado, eu quero já pedir aqui para os líderes de célula já chegar aqui para ficarem junto aqui, venham, irmãos, depois, atrás dessas pessoas, deixa as pessoas chegar primeiro, deixa as pessoas chegarem aqui. Olha, eu quero dizer para vocês, há muito tempo atrás, já fazem 40, eu estava no lugar de vocês, e eu me curvei e disse: Senhor, eu quero o melhor de ti. E eu quero dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu quero dizer para ti, a partir de hoje a tua vida não vai ser mais a mesma. Porque a presença de Deus em nós, ela nos capacita a mudar a realidade de vida. Aleluia ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Fecha teus olhos. Estenda suas mãos, igreja. Vamos estender. Repete comigo. Senhor Deus, eu reconheço
que nessa noite tu me convenceste. Eu preciso de ti e eu te convido, vem tomar conta de mim, enche a minha vida, vem Espírito Santo de Deus morar em mim, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero viver nos teus propósitos. Por isso eu te amo, Senhor, por isso eu quero me alimentar de ti, por isso, Senhor, eu quero confiar toda a minha vida para ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor.